Crianças, vocês estão aí? Desculpem, eu estava aqui distraída, estudando, que eu recebi uma missão muito especial. Eu estou levando essa missão tão a sério, com tanta responsabilidade, que eu estou aqui, um tempão estudando a Bíblia, me preparando para cumprir essa missão, fazendo o melhor possível. Eu acho que eu estou no caminho certo, porque eu estou estudando a Bíblia, estou aqui fazendo as anotações, estudando também aqui a revista, eu estou me empenhando. Acho que eu estou no caminho certo. Por falar em caminho certo, isso está me lembrando uma música. Vamos cantar juntos? Olho para um lado, olho para o outro, quero aprender o caminho certo. São muitos os caminhos, muitas direções, quero aprender qual é o melhor. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. A cada passinho vou buscando a Deus, não quero desviar do caminho certo. Presto atenção pra não me perder, para no final a coroa receber. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Só Jesus nos salva, só Jesus nos guia. Ele é o caminho e a nossa companhia. Só Jesus nos salva, só Jesus nos guia. Ele é o caminho e a nossa companhia. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Que música legal! Olha, essa minha missão, ela é tão importante e me fez lembrar uma história de um índiozinho chamado Tucura. Esse índiozinho era muito esperto, era uma criança saudável, cheio de energia, parece muito com cada um de vocês. Ele gostava de pular, de correr, inclusive esse nome dele, Tucura, significa gafanhoto. Será que ele ganhou esse nome porque ele gostava de pular? Ou ele gostava de pular porque ele ganhou esse nome? Ih, fiquei confusa agora. Mas vamos continuar a história. Tucura gostava de andar pela floresta, lá onde a aldeia dele ficava. E tanto ele gostava de correr e pular, como ele também gostava de ficar quietinho, silencioso, ouvindo o som dos pássaros, o som dos grilos, dos besouros, das abelhas, de uma onça. Lá onde os índios moram tem onça também. Mas ele também gostava de ficar olhando para as nuvens, adivinhando o formato que as nuvens tinham, mas logo se distraía
com os passarinhos e com as borboletas voando perto dele. Ele era uma criança muito inteligente. E um dia, lá na aldeia de Tucura, chegou um homem diferente. Um homem que se vestia de um jeito diferente e que andava sempre com um livro de capa preta que ninguém ali conhecia. Tucura, muito inteligente e esperto, ficou super curioso para saber o que aquele homem estava fazendo ali. Um homem tão diferente. E qual não foi a surpresa dele? Quando o homem começou a falar com os índios da aldeia de Tucura. Aquele homem, mesmo sendo tão diferente, ele conseguia falar, ele sabia falar exatamente o idioma que aqueles índios falavam. Tucura ficou muito encantado, muito curioso e queria muito aprender tudo que aquele homem ensinava. E sabe o que aquele homem ensinava? Ele falava sobre Jesus. Ele ensinava as pessoas sobre o amor de Jesus por elas. Tucura ficou tão feliz com aquela notícia, tão feliz com aquela novidade que ele estava conhecendo, que ele passou a ficar bem juntinho daquele homem. Eles ficaram amigos e Tucura ficou aprendendo cada vez mais sobre as lições que aquele homem contava sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Filho de Deus, Jesus, que veio ao mundo para nos dar a salvação. Até que chegou um dia que Tucura aceitou Jesus no seu coração, convidou Jesus para morar no seu coração. A partir daquele dia, uma alegria enorme tomou conta dele. E junto com essa alegria, uma vontade muito grande de falar para todos os amiguinhos dele sobre o amor de Jesus. E assim como aquele homem que era um missionário, Tucura também virou um pequeno missionário. E foi falando para todos os seus amiguinhos, para todas as pessoas com quem ele encontrava, sobre o que ele tinha aprendido sobre o amor de Jesus e como Jesus tinha ido morar no seu coração. Vocês sabem o que é missionário? Missionário é uma pessoa que recebe uma missão. E aí ele cumpre essa missão, essa tarefa. E sabia que todos nós somos missionários? Porque todos nós recebemos uma missão. E essa missão é de falar às pessoas sobre o amor de Jesus. E na Bíblia, nós temos algumas histórias de 2 missionários muito legais. Um deles é Paulo e o outro que eu também vou falar é sobre Timóteo. Esses missionários são muito legais. Só que Paulo, ele não foi sempre missionário. Antes dele conhecer Deus, ele nem se chamava Paulo, ele se chamava Saulo. E ele era inimigo das pessoas que amavam a Deus. Ele perseguia essas pessoas, maltratava essas pessoas. Até que um dia ele estava viajando de uma cidade para outra. E aí no caminho daquela viagem apareceu uma luz muito forte. A luz era tão forte que fez com que Paulo ficasse por um tempo cego, com os olhos escuros, sem enxergar nada. E ao mesmo tempo que aquela luz forte apareceu, Paulo também ouviu uma voz. Saulo, né? Ele ainda se chamava Saulo. Ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou assustado. De quem é essa voz? De quem é essa voz? E aí Deus falou com ele e falou que a partir daquele dia ele não seria mais perseguidor das pessoas que amavam a Jesus. Pelo contrário, ele recebia uma missão que era de ir falar sobre o amor de Deus a todas as pessoas. Quando Paulo aceitou essa missão, os olhos dele se abriram. E ele foi falando a todas as pessoas com muita alegria sobre o amor de Deus. Ele viajava muito, ele falava em todos os lugares sobre o amor de Deus e sobre o que Deus tinha feito e sobre a transformação que Deus tinha feito nele,
na vida dele e até no nome dele, porque ele deixou de se chamar Saulo e passou a se chamar Paulo. E Paulo, durante a sua missão, ele teve vários amigos. Teve Silas, teve Timóteo, que é o que a gente vai falar hoje também. Timóteo era um menino muito jovem, tímido, quietinho, mas que amava muito a Deus. Ele foi ensinado por sua mãe, Eunice, e por sua avó, Lloyd. E ele aprendeu com elas a como amar a Deus e a obedecê-lo. E assim ele cumpria. Quando Paulo conheceu Timóteo, eles se tornaram muito amigos. Timóteo se tornou uma espécie de filho para Paulo, filho na fé. E começou a viajar junto com Paulo, fazendo essas missões tão importantes. Essas viagens de Paulo foram tão especiais que organizaram igrejas em vários locais diferentes. Paulo organizou igreja na Tessalônica, em Corinto, em Filipos, em Éfeso, em muitos lugares importantes. Éfeso, inclusive, foi o lugar onde Timóteo teve a missão especial de dar continuidade a esse trabalho de Paulo e pregar o evangelho. Mas, olha, vocês acham que foi fácil para eles falar sobre Jesus? Não foi. Era um grande desafio. E Paulo, a gente consegue ler aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14 a 16, que Paulo fala sobre essa transformação. A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo se considerava o pior de todos eles, porque ele perseguia as pessoas que amavam a Deus. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Que coisa linda, que transformação linda Deus fez na vida de Paulo. E assim, Paulo e Timóteo foram pregando sobre o amor de Deus às pessoas. Mas vocês pensam que Paulo falou para Timóteo assim: Timóteo, vá fazer uma faculdade, vá se preparar, vá fazer um treinamento enorme antes de sair para pregar sobre o amor de Deus. Vocês acham que Paulo falou isso? Nananina, não. Timóteo teve que ir cumprir a sua missão. E como é que ele se preparava? Ele se preparava estudando a palavra de Deus. Era assim que ele se preparava. E é assim que a gente também precisa se preparar, estudando sempre e cada vez mais a palavra de Deus. E a gente vai conseguir oportunidades de falar do amor de Deus a todas as pessoas e ser um missionário, assim como Paulo foi, como Timóteo foi e como o pequeno índiozinho Tucura foi também. E aquele missionário que foi naquela aldeia falar do amor de Deus. Pode ser que Deus nos dê a missão de viajar para um lugar distante para falar do amor dele. Mas pode ser que a missão que Deus nos dê seja de falar do amor dele dentro da nossa casa, ou no lugar onde a gente mora, no lugar onde a gente estuda. Deus vai falar com cada um de nós qual é a nossa missão. A gente precisa se preparar, estar sempre preparado, sempre estudando a palavra de Deus para cumprir essa missão tão especial com muita responsabilidade. A gente precisa levar a sério a missão que Deus nos deu e falar com alegria sobre o amor dele a todas as pessoas. Paulo escreveu muitas cartas. Essas cartas estão aqui na Bíblia. Uma delas que ele escreveu, ele falou o seguinte versículo: sempre que oro, lembro de você
e agradeço ao meu Deus. Paulo era um missionário, ele pregava a palavra de Deus e ele também ensinava, treinava outros missionários, assim como Timóteo, para pregar. E ele escrevia cartas para esses missionários e para essas igrejas que ele fundou, falando sobre essa missão tão especial que a gente recebeu de pregar sobre o amor de Deus. E ele orava, ele intercedia sobre todos esses missionários e por todas essas igrejas. E aí, amiguinhos, vocês estão preparados para assumir a responsabilidade dessa grande missão? Deus deu a cada um de nós essa grande e tão especial missão de falar do seu amor. E a gente precisa estar preparado, estudando todos os dias a sua palavra, aprendendo todos os ensinamentos que estão na Bíblia e aproveitando as oportunidades que Deus nos dá para cumprir essa missão com grande responsabilidade. E aí, vocês estão preparados para cumprir essa missão? Eu quero, porque se o mestre falou, e quem é nosso mestre? Deus. Se o mestre falou, tá falado, eu vou fazer o que ele mandar. Vamos cantar juntos essa música? Se o mestre falou, tá falado. Vamos cantar? Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar. Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar. Tudo que Jesus fala é perfeito, eu posso confiar que vai ser bom, que vai dar certo. Ele é meu amigo e sempre está por perto. Fechei com ele, diz eu não abro mão. Ele já me chama até de campeão. E nessa brincadeira eu tô ligado, vou obedecer e ser muito abençoado. Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar. Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar. Tudo que Jesus fala é perfeito, eu posso confiar que vai ser bom, que vai dar certo. Ele é meu amigo e sempre está por perto. Fechei com ele, diz eu não abro mão. Ele já me chama até de campeão. E nessa brincadeira eu tô ligado, vou obedecer e ser muito abençoado. Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar. Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar. Eu amo essa música, é muito legal a gente saber que é com muita alegria, com muita responsabilidade que a gente pode cumprir essa missão que o Mestre, que nosso Deus nos deu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu amor por cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor deu a cada um de nós uma missão tão especial. Pode ser que a nossa missão seja falar aqui pertinho, aqui onde estamos, sobre o teu amor. Mas pode ser que a missão que o Senhor vai nos dar seja ir para longe, para falar para outros povos sobre o teu amor. Mas que todos nós estejamos preparados, aprendendo a cada dia sobre a tua palavra, para cumprir essa missão com grande responsabilidade. Abençoa as nossas vidas, nos ajuda a aproveitar todas as oportunidades
para falar do teu amor. Muito obrigado por nossa igreja, muito obrigado pela escola bíblica, por cada criança, por cada família. Continua nos abençoando e cuidando de nós. Em nome de Jesus, amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Espero que daqui a um tempinho, logo logo, a gente esteja junto de verdade. Mas enquanto isso, todo domingo a gente vai se encontrando, vocês com alguma das professoras, a gente com vocês, e a gente vai fazendo desse encontro um momento sempre muito especial para falar do amor de Deus. Crianças, estou morrendo de saudade. Amo vocês e até a próxima lição, se Deus quiser. Tchau!